A paz de Yahweh, irmãos. Em tempos de angústia, vamos falar de esperança. Vou fazer um devocional nessa manhã. Gostaria de poder fazer esses devocionais toda manhã, mas como mãe de família, às vezes eu não consigo. Tenho que tomar conta, de muitas coisas, mas a prioridade sempre aqui é a palavra do Criador. Eu gostaria de pedir para vocês que, antes mesmo de verem o vídeo, curtem, por favor. É só um clique no botão de curtir e depois, se você gostou, você compartilha. Porque o YouTube, ele é uma inteligência artificial. E ele, se o vídeo não tem curtidas, ele entende que o vídeo não é relevante. Então isso faz com que o vídeo não apareça, nos vídeos de relevância do YouTube. Então eu peço, pelo amor de Yahweh, que o reino precisa ser propagado. O reino de Yahweh e sua justiça precisa ser levado aos quatro cantos desta terra, enquanto ainda há tempo. A meditação, então, desse dia tem como texto base Terrilim, Salmo 4:6, que diz assim: ofereceis sacrifícios justos e confia em Yahweh. Aqui existem duas ações, uma que depende do homem e outra que depende inteira e exclusivamente de Yahweh. Primeiramente do homem ofereceis sacrifícios justos. Aí você pode dizer, não é necessário mais fazer sacrifícios hoje em dia, e Yahushua morreu no madeiro por nós. Não estou falando de sacrifícios de animais aqui, gente, tá? Sacrifícios justos é obediência à palavra do Todo-Poderoso. Praticar a justiça é andar humildemente com Yahweh. É desviar a nossa mão da injustiça, andar em seus estatutos, seus mandamentos e permanecer verdadeiramente fiel. Uma pessoa que ela é justa, ela se afasta do pecado e se aproxima de Yahweh. Faz aliança com ele e guarda essa aliança. Ela escolhe, ela tem como prioridade obedecer aos mandamentos de Yahweh e se arrepende quando comete erros e continua nesse caminho de Teshuvá. Isso é o que significa oferecer sacrifícios justos. Isso é uma ação totalmente minha e tua, humana. E qual é a segunda ação? É a de Yahweh. E ele vai fazer, e por isso nós temos que confiar. Aqui é tanto de Yahweh como humana. Confia em Yahweh. Por que nós temos que confiar em Yahweh? Porque ele é fiel. Ele é fiel na palavra que saiu da sua boca. Então nós oferecemos a nossa obediência e aguardamos por Yahweh. Confiamos nele. Esperamos por ele. Eu quero ler como texto base o livro de 1 João, no capítulo 3. Se você tem a sua Bíblia aí, vamos ler então 1 João, capítulo 3. Todo o capítulo 3 a princípio. Vamos ler lá. O título aqui diz assim: Viver como filhos de Yahweh. No versículo 29 do capítulo 2, pegar o finalzinho ali, diz assim: se sabeis que ele é justo, reconhecei que todo aquele que pratica a justiça nasceu dele. Começando o capítulo 3 agora. Vede que manifestação de amor nos deu o Pai, sermos chamados filhos de Yahweh, e nós o somos. Se o mundo não nos conhece, é porque não o conheceu.
Amados, desde já somos filhos de Yahweh, mas o que nós seremos ainda não se manifestou. Sabemos que por ocasião desta manifestação seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Primeira condição, romper com o pecado. Todo que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Todo que comete pecado, comete também a iniquidade, porque o pecado é a iniquidade. Vou abrir um parênteses aqui e dizer que iniquidade é se desviar da Torá, se desviar dos mandamentos, que é chamado de pecado. Mas sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que permanece nele não peca. Todo aquele que peca não o viu e nem o conheceu. Filhinhos, que ninguém vos desencaminhe. O que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que comete o pecado é do diabo, porque o diabo é pecador desde o princípio. Para isto é que o Filho de Yahweh se manifestou, entre parênteses aqui eu vou botar, Yahushua, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que nasceu de Yahweh não comete pecado, porque a sua semente permanece nele. Ele não pode pecar porque nasceu de Yahweh. Nisto são reconhecíveis os filhos de Yahweh e os filhos do diabo. Todo que não pratica a justiça não é de Yahweh, nem aquele que não ama o seu irmão. Eu vou parar por aqui no versículo 10, tá? Para não ficar tão extenso o vídeo. E se você pesquisar no Google ou no seu aplicativo de Bíblia e colocar praticar a justiça ou só justiça, vai aparecer inúmeros versículos sobre isso. Faça a sua pesquisa. Nós temos que aprender a ter uma vida espiritual individual, própria, para não sermos levados por ventos de doutrinas. Então, isto é a essência de um israelita, de um bereano. O que eram os bereanos? Eles estudavam a Torá e tudo aquilo que era falado eles iam e viam se estava na Torá, se estava de acordo com a Torá. Então nós não tem o risco, não existe o risco de sermos levados por ventos de doutrina se dessa forma a gente agir. Em 1 Samuel 15, 22, 23 diz assim: Porém Shemuel disse: Tem porventura Yahweh tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra de Yahweh, ele também te rejeitou a ti para que não sejas rei. Aqui Shemuel está lançando esta palavra para Shaul, rei Shaul. E também para todo aquele povo, Porque Israel, por desobedecer às ordenanças de que não poderiam se misturar com os estrangeiros, com as nações, eles acabaram fazendo alianças com os povos estrangeiros, com aquelas nações que Yahweh mandou exterminar, e eles não o fizeram. Eles acabavam poupando alguns daqueles, davam suas filhas em casamento, casavam com filhas deles, enfim, se misturou, acabaram adotando os deuses destes povos, mas eles ficaram com Yahweh somente como na prática de rituais, vamos dizer assim, não com o coração. O coração não estava mais com Yahweh, só os rituais estavam. Então, eles iam lá, davam os sacrifícios, tal, aquela coisa ritualística que ocorre muito nos dias de hoje. Eu vou fazer
uma novena por isso, por aquilo, por uma coisa que eu fiz de errado, eu vou subir escadaria de joelho, eu vou não sei o que. Nada disso importa para Yahweh, importa a obediência. Yahweh, ele, como aí o mundo cristão diz, ele é amor, mas ele é justiça, ele é justo. E ele se agrada de quem pratica a justiça. Então aqui, para entender melhor, você vai lá em 1 Shemuel, lê todo o contexto para entender. Mas aqui só para dizer que o rei Shaul, ele acabou se desviando dos caminhos de Yahweh. Acabou se desviando por causa de poupar aquele povo. Então aqui Shemuel está puxando a orelha dele. Não adianta você oferecer sacrifícios, você fazer rituais, se o teu coração, Shaul, já não está mais com Yahweh. Em Provérbios 21:3 diz: exercitar justiça e juízo é mais aceitável a Yahweh do que sacrifício. Muitas pessoas dizem que os mandamentos não existem mais, foram abolidos e nem sequer dão conta de lê-los, né? E muitos dizem ainda que os mandamentos de Yahweh são fardo, são pesados. Não são fardo. Muito pelo contrário, os mandamentos do Todo-Poderoso nos tiram fardos. Por quê? Porque nos tira a iniquidade, nos tira o pecado. E o pecado é fardo, não os mandamentos do Todo-Poderoso. O pecado é fardo. Em Miqueias 6, do 6 ao 8, diz assim: com que me apresentarei a Yahweh e me inclinarei ante o Elohim excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se-á Yahweh de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo, pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que Yahweh pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Elohim. Gente, isso aqui resume tudo. Esse versículo de Miqueias aqui resume tudo. Você acha que Yahweh, ele precisa desse tipo de oferendas? Não, ele não precisa, ele é dono de todas as coisas. Mas ele quer a nossa obediência, porque ele não se agrada com a morte do ímpio. O desejo de Yahweh é que todos venham a se arrepender e obter a salvação. Para fechar essa pequena reflexão, eu vou deixar o versículo que está em Terrilim, Salmo 37, 28 ao 29. Pois Yahweh ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre. Mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Pai, através dessa pequena reflexão que diz, né, que nós temos que oferecer sacrifícios justos, corretamente, sacrifícios de justiça, que é a obediência a Ti e aos teus mandamentos, e devemos confiar em Ti, porque Tu és justo. Então nos ajuda, Pai, para que a gente não venha se desviar ou priorizar coisas ritualísticas, que isso não nos aproxima de Ti, muito pelo contrário, Pai, nos afasta de Ti. Que a gente venha a temer a Ti, ao Teu nome. Então, por favor, Pai, coloca esse temor, esse temor por não nos desviarmos dos Teus caminhos, dos Teus mandamentos. Em nome do Teu Filho Yahushua, te agradecemos. Amém.